pelas atribuições que me são conferidas por lei e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Matinhos, em seu primeiro período legislativo da 13ª legislatura. E em reverência à palavra de Deus, eu gostaria de pedir àqueles que possível que se coloquem de pé, por favor. O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Terra. Amém. Podem sentar, senhores vereadores, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos os vereadores em mais uma sessão ordinária. Agradeço também ao nosso secretário municipal de saúde, o Paulo, pela presença também, que se coloca à disposição para trazer esclarecimentos para esta casa e também para toda a comunidade matiense. Muito obrigado, Paulo. Eu coloco em discussão e votação a ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 22 de março de 2021. Os vereadores que forem contrários a essa ata, que se pronunciem, por favor. Não havendo questionamento, fica aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito a primeira secretária, vereadora Nívia Carraro Gurski, que faça a leitura das matérias do expediente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a comunidade matinhense que nos acompanha. Proposições em apresentação. Projeto de Lei 011/2021, de iniciativa do Poder Executivo, súmula. Altera dispositivos da Lei 2081/2019, prorroga o prazo para a adesão ao PREFIM, que é o Programa de Recuperação Fiscal de Matinhos, e dá outras providências. Projeto de Lei número 006/2021, de iniciativa do vereador Mário Braga Neto, súmula. Dispõe sobre a criação do Prêmio Jovem Autor Matinhense. Projeto de Lei 002/2021, de iniciativa do vereador Lucas Pesco, súmula. Torna obrigatória a prestação de socorro aos animais atropelados pelo atropelador no âmbito do município de Matinhos e dá outras providências. Proposições de indicação. Projeto de indicação 002/2021, de iniciativa dos vereadores Mário Braga Neto e Nívia Carraro Gurski, súmula. Dispõe sobre a disponibilização gratuita de suprimentos imunizantes à comunidade matinhense. Projeto de indicação 009/2021, de iniciativa do vereador Rodrigo Gregório dos Santos, súmula. Indica ao senhor prefeito José Carlos do Espírito Santo a criação do plano de incentivo e benefícios fiscais e tributários para empresas e pessoas físicas que constroem no município de Matinhos e dá outras providências. Esses são os nossos materiais expedientes, senhor presidente. Presidente, o seu áudio não está saindo aqui para a gente, pelo menos para mim, não. Também não estou conseguindo ouvir aí. Eu informo que os projetos de lei que entrarem em apresentação
pela vereadora Nívia, serão encaminhados para as comissões competentes, bem como informo também que os projetos de indicação serão remetidos a quem de direito. Muito obrigado pela manifestação aí, senhores. Eu informo que, em cumprimento à convocação expedida por esta Casa de Leis, se faz presente nesta sessão o senhor Paulo Henrique de Oliveira, o nosso secretário municipal de saúde, o qual foi convocado para prestar esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. Primeiro tópico, dispensa de licitação número 001/2021 para contratação de empresa para prestação de plantões médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e atendimento à rede municipal de saúde. Tópico número 2, dispensa de licitação 06/2021 para contratação de empresa para prestação de serviço em plantões médicos, clínica geral, para o enfrentamento ao Covid-19. E o tópico número 3, comunicado emitido aos funcionários do Hospital Maternidade Nossa Senhora dos Navegantes e Centro Municipal de Especialidades, comunicando que a partir de 11 de março de 2021, as refeições seriam destinadas apenas aos pacientes. Então, eu informo aos nobres pares que as perguntas direcionadas ao secretário de Saúde devem se ater aos assuntos citados na pauta. Sendo assim, passo a palavra primeiramente à autora da convocação, vereadora Nívia Carraro Gurski, para que faça os questionamentos que entender necessário. Mais uma vez, boa tarde, Paulo, obrigado pela sua presença. A pedido da comunidade, né, todos nós, vereadores, temos sempre sido questionados, e nada melhor trazer a sua presença para que possamos tirar as eventuais dúvidas. Também parabenizo pelo seu trabalho, mediante toda essa Secretaria de Saúde, no nosso município, sabendo que nesses tempos nada fáceis, né, para todos, principalmente para quem está na pasta da saúde. Então, as dúvidas que me chegam através da comunidade de Matinhos, senhor secretário, seria a seguinte, né, a dispensa de licitação já está constando lá nos termos, né, no portal de transparência. Então, as dúvidas que me chegam até mim se a gente poderia ter um acesso a uma planilha detalhada do nome do profissional, o horário e o local aonde ele está fazendo esses plantões, esses horários, e qual o controle que está sendo feito dessas horas trabalhadas. Bom, boa tarde, presidente, vereador Mário Braga. Cumprimento também a vereadora Nívia Gurski e, em seu nome, todos os demais vereadores aqui presentes. Então, vamos por tópico, é isso, vereadora? Pode ser. O primeiro da dispensa número 1, né? Sim. Então, assim, como é conhecido de todos, não só dos vereadores, mas de toda a sociedade, quando assumimos aqui a Secretaria de Saúde, a convite do prefeito Zé Decler, no dia 4 de janeiro, dos 8 postos de saúde, 4 estavam sem médicos. A UPA atendia com apenas um plantonista a cada 24 horas, e o tempo de espera era de 4 horas para cada atendimento, em virtude de só haver um plantonista, e como todos sabem, a prioridade da UPA é sempre para os casos de urgência e emergência que implicam óbito. Então, havendo algum atendimento via SAMU, ou alguma emergência cardíaca, algo do gênero, esse profissional era deslocado para atender a sala de emergência, fazendo com que os pacientes que aguardavam para atendimento ambulatorial esperassem numa margem de tempo até, muitas vezes, de 6 horas, né? A média de atendimento, de espera de atendimento, dentre todos, era em torno de 4 horas. Também tínhamos problemas no pronto atendimento do Hospital Navegantes, em que havia muita falha, né? Embora havia ali uma empresa contratada já pela gestão anterior, haviam relatos de que diversos dias a população procurou o serviço de pronto atendimento e lá também não estava o profissional, ou por atestado médico, ou problema pessoal, enfim, mas existia bastante registro da falha desse atendimento também no pronto atendimento do Hospital Navegantes. Então, assim, se fazia urgente e emergencial que a população tivesse atendimento
a saúde. Não se faz saúde pública sem médicos, né? É aquela velha máxima, não se faz Copa do Mundo sem estádios, mas não faz saúde sem médicos. A gente precisa ter profissionais, embora tenhamos um equipamento estrutural, infraestrutural bastante defasado, os postos bastante deteriorados, havia a falta de insumos, mas a gente entende que o primordial, até acima do insumo, é o profissional para que a população possa ter o acesso. Não me parece justo e nem aceitável que a população ficasse caminhando de uma unidade para outra procurando onde haveria o atendimento médico. Então, foi por esse motivo que o prefeito Zé Declerc nos solicitou que tivéssemos como prioridade absoluta a reposição do quadro funcional, para que a população tivesse acesso, né, ao atendimento médico. Não, é importante destacar que não faltavam só médicos, né? Ali no Hospital Navegantes, por exemplo, a gente tinha lá técnicos de enfermagem, mas não tinha enfermeiro, né? Então, assim, isso se repetia em várias unidades de saúde, porque há uma escassez muito grande de profissionais. Está aqui testemunha disso a enfermeira Andréa Gurski, que é filha da vereadora Nívia, que comanda para a gente ali a questão da saúde mental junto ao CAPS, faz um brilhante trabalho, e ela é testemunha, acompanhou com a gente, sofreu comigo aqui essa falta absurda de profissionais, onde a gente deslocava de um lugar para o outro e a gente sempre tinha que decidir qual local ficaria sem enfermeiro, porque a gente não tinha profissional suficiente para suprir todos os atendimentos. Então, sim, como a gente entende que a construção de um processo seletivo é algo complexo, né, que não se faz da noite para o dia, e que a população não podia esperar mais por esses atendimentos, por esses serviços, então nós optamos por fazer a contratação emergencial desses profissionais por até 90 dias, né, me refiro aqui ao número 1, tá, vereador? Por até 90 dias, porque o ideal e o intuito dessa contratação foi de que a população não aguardasse mais pelo serviço, né? A população, quem precisa do serviço de saúde, tem pressa e não pode esperar. Então, foi por esse motivo emergencial para que todas as unidades pudessem ter o acesso, né, direto à atenção básica de saúde. Em paralelo, estamos desde então, assim que terminamos a contratação emergencial, estamos trabalhando na organização do processo simplificado de contratação para suprimento desses profissionais. Nós entendemos que os salários oferecidos pelo município de Matinhos, eles são bastante defasados com relação aos outros municípios, até mesmo aqui do Paraná, né? Principalmente pelo baixo valor do salário do prefeito, que é o que limita o teto de pagamento dos profissionais. Então, assim, nenhum médico pode ganhar mais do que o salário do prefeito, e isso acaba sendo nada atrativo, e os médicos optam sempre por pegar plantões em Paraná, em Morretes, onde o valor é bem mais elevado do que aquele praticado aqui no município de Matinhos. Porém, estamos concluindo esse processo, né, o PSE. Ainda hoje, nós temos uma reunião por vídeo com a FAFIPA, né, que é a Universidade Estadual, né, a Faculdade Estadual do Paraná, para que ela organize os trâmites do edital. Já fizemos um criterioso levantamento do número de vagas que precisamos e do número de vagas que nos é permitido contratar. Como todos os senhores conhecem, nós não podemos gerar despesas, criar novas despesas e nem tampouco criar novos cargos. Então, houve que se fazer um levantamento muito minucioso para saber quantos profissionais poderíamos realocar através do PSS. Importante destacar que quando assumimos a gestão, não só a saúde, mas a prefeitura como um todo, herdamos todos os computadores formatados. Não tínhamos aqui nenhuma informação, tampouco de quantitativos, nem tampouco de qualitativos, acerca de nortear esses processos. Então, foi um trabalho realmente bastante minucioso, onde a gente pôde contar aí prontamente com o apoio de toda a equipe técnica, né, dos concursados, que entenderam realmente a visão do prefeito Zé Declerc de melhorar a saúde pública, tendo a saúde pública como um compromisso primordial do seu mandato, e nos auxiliaram na montagem desse levantamento, para que então pudéssemos falar com a universidade. Então, no dia de hoje, ainda temos uma reunião também por vídeo com a FAFIPA, e a gente acredita que aí já no começo se não ainda essa semana, no começo da próxima semana, teremos já o edital publicado para o PSS, a fim de suprir
essas vagas, não só da UPA, não só dos postos de saúde, mas como um todo, a defasagem de profissionais da saúde no município de Matinhos. É importante destacar, como eu falei há pouco, a média de atendimento da UPA, que antes era de 4 horas, hoje a nossa espera máxima, de média, é de 40 minutos. Nós temos ali 3 profissionais dia e 3 profissionais noite. Triplicamos o número de leitos de atendimento para a Covid-19, e herdamos aquela estrutura ali, e permitam assim dizer, um circo dos horrores, que era uma tenda, não sei quantos tiveram a oportunidade de conhecer, mas era uma lona no chão, uma telha de eternite, e os leitos dos pacientes foram acomodados exatamente debaixo das condensadoras do ar-condicionado. Então, além do calor que faz a cidade, além da telha de eternite, que também repassa um calor muito grande, retém uma temperatura de forma muito concisa, ainda haveria o calor gerado pela condensadora do ar-condicionado. Então, um ambiente bastante insalubre, né? Nós contratamos containers frigorificados, refrigerados, para que pudéssemos acomodar esses pacientes uma maneira pelo menos humana, para que eles tivessem um tratamento digno, né, pelo Covid. Eram 6 leitos, nós passamos imediatamente para 12 leitos, e no auge teve um domingo que tivemos, em um único domingo, 17 pacientes fazendo uso do oxigênio. Então, avançamos ainda mais um espaço para dentro da unidade da UPA, contamos com os profissionais da Secretaria de Obras para fazer um isolamento, uma parede, para que não houvesse acesso entre um ambiente e outro pela questão infecto-contagiosa. Isolamos um pedaço e avançamos ainda mais 6 leitos para dentro da unidade. Então, de 6, saltamos para 18 o número de leitos para atendimento, né, e tratamento da Covid-19. Abrimos 2 horários estendidos, né, que é um programa que hoje é uma referência, né, nós somos pioneiros quando implantamos isso lá na cidade de Paranaguá, e depois, logo em seguida, esse programa foi contemplado pelo Ministério da Saúde, e hoje é um programa oficial do Ministério da Saúde. Na época, nós tivemos com o secretário de Estado, Dr. Nardi, que é secretário de Estado da Saúde, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Eles participam de diversas palestras para que o Ministério adotasse isso como uma política de Estado, e hoje é uma política de Estado, realmente. O Ministério da Saúde, inclusive, tem um recurso especial para as unidades de saúde que funcionam 75 horas por semana, inclusive com o serviço de odontologia, que é o que nós pretendemos fazer aqui também em Matinhos, né? Criar nos estendidos não só o ponto de pronto atendimento ambulatorial, mas também para o serviço de odontologia. Pretendemos também criar horários estendidos para a questão do CAPS. Nós entendemos como um problema sério na cidade a questão da drogadição, e não só dos distúrbios, né, psicossociais, mas principalmente a questão da drogadição, e esse trabalho é muito importante, né, muito bem desenvolvido ali pelo CAPS, mas para desenvolver um trabalho melhor, eles precisam de mais estruturas. Então, pretendemos contratar também um 3º turno, né, um horário estendido para o CAPS, para que possamos atuar mais diretamente na questão da drogadição na cidade, onde temos diversos relatos, né, de famílias que realmente têm um desespero, né, por ver seus filhos aí perdidos nesse mal do século, que é a questão da drogadição. Então, especialmente quanto à questão... e dos postos, né, vereadora, me permita que falei de tudo e não falei dos postos. Como eu disse, 8 postos de saúde, 4 sem médicos. Hoje nós temos médico em todos os postos de saúde, né? Além disso, além de termos o médico da família em todos os postos da saúde, o atendimento de pediatria era realizado no Centro Municipal de Especialidades, somente 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Nós passamos a oferecer o serviço de pediatria 24 horas na UPA, então tem um plantonista a cada 12 horas, um pediatra, para atender as crianças lá na UPA. Além disso, nós temos um pediatra atendendo uma vez por semana em todas as unidades de saúde. Então, um atendimento que era feito somente 40 horas por semana, um único profissional, 8 horas por dia, somente ali no Hospital Navegantes, né, no Centro de Especialidades. Hoje nós temos 24 horas na UPA para as questões de urgência e emergência, né, das crianças, e também o profissional pediatra uma vez por semana em todas as unidades de saúde para que seja feito o acompanhamento dessas crianças. O ideal é que não se procure a unidade de urgência e emergência para acompanhamento, né? A unidade de urgência e emergência é para urgência e emergência. Então, nós gostaríamos estamos preconizando esse tipo de prática para que
todos os pais procurem fazer o acompanhamento, né, semanal dos seus filhos, com agendamento nas unidades de saúde mais próximas, né, da sua casa. Então, a dispensa número 1 foi a contratação de médicos clínicos gerais, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A empresa vencedora ganhou o lote pelo preço máximo de R$ 2.768.260. A maior proposta nessa dispensa que foi recebida foi de R$ 3.421.350. Então, de uma para outra, dá quase R$ 1 milhão de diferença, né? Do maior para o menor preço oferecido. Foram contratados, importante destacar que a gente não contrata, né, por prática jurídica, a gente não contrata número de médicos, e sim horas, né? Então, sim, dividir o número de horas contratadas de médicos por plantões de 12 horas, nós temos aqui um total de 19 médicos clínicos gerais, 18 enfermeiros e 36 técnicos de enfermagem, se dividirmos as horas contratadas pelo número de plantões de 12 horas. Tem alguns plantões também que são de 6 horas, que são os plantões específicos do horário estendido. Nós temos atualmente 2 horários estendidos, um na unidade de saúde do Sertãozinho e outro na unidade de saúde do Vila Nova, e pretendemos já para a próxima semana, ou para a primeira semana de abril, inaugurarmos a 3ª unidade do programa horário estendido, também com esses profissionais do plantão, dos plantões de 6 horas. Então, quanto a número 1, a dispensa número 1, creio ter respondido as informações aí básicas. Há alguma pergunta sobre a número 1, a dispensa número 1, vereadora? Eu deixo aberto para algum vereador, se quiser fazer alguma pergunta, alguma ressalva. Vereadora, eu só queria pedir para o secretário, que ele informou o valor máximo e o valor mínimo. Quais foram as empresas que fizeram cotação e os valores de cada empresa? O secretário poderia nos informar? Perdão, vereador, se eu pode repetir, está algum ruído, não sei se é no seu áudio, mas tem um ruído aberto, e compreendi a pergunta. Não é do meu áudio. Secretário, só que o senhor informou sobre o valor máximo, né, da empresa que deu o valor máximo na dispensa. Eu gostaria que o senhor, se pudesse, citasse para nós vereadores quais são as empresas que fizeram o orçamento, o nome das empresas que fizeram o orçamento para essa licitação e o valor de cada uma delas, se possível. Tá. Deixa eu só localizar aqui. Obrigado. Tá, então me dê o número certo, por favor. Mais alguém vai querer fazer pergunta, daí a gente já deixa... Aqui o número... Deixa só eu fazer o levantamento aqui, porque é o seguinte, vereadora, só para elucidar. A princípio, essa emergencial, ela foi feita para 180 dias, para 6 meses. E quando fomos fazer a questão aqui da dotação orçamentária, nós acabamos apurando que não havia recurso para fazermos essa contratação por 6 meses. Então, fomos forçados a reduzir pela metade, e para 90 dias. Então, nós tivemos que readequar os valores pela metade, considerando que seria metade do preço orçado, e todas as empresas concordavam, né, com isso. Então, eu só preciso fazer o cálculo aqui para chegar no valor correto. Estou aqui com a equipe técnica preparando, eu já respondo essa questão do número, mas a empresa que teve o maior valor, como disse, foi R$ 3.421.350, e a menor proposta apresentada, que foi a contratada, foi a empresa HTI Serviços Médicos Limitada, foi a proposta de até R$ 2.768.260. Por que até? Importante explicar por que até. Vejam que esse é o orçamento para 100% dos serviços solicitados. Existe, eventualmente, dias em que o plantonista não foi, porque apresentou um atestado, ou porque teve um problema pessoal, e, da mesma forma, isso não é um problema nosso, é um problema da empresa, então a gente só paga o serviço que foi efetivamente prestado, né? Foi uma exigência, quando pedi para fazer a dispensa, de que a empresa que ganhasse o certame deveria apresentar o ponto eletrônico de todos os profissionais, né? Inclusive, se não biométrico, com o cruzamento de GPS, para comprovar que ele estava ali na unidade de saúde, além do ponto assinado
fisicamente, né, presencialmente, atestado pelo fiscal do contrato, indicado aqui pelo município, e também com o cruzamento dos dados na produção do sistema IDS, que é o sistema da saúde, onde são feitos ali os prontuários e os atendimentos. Então, nós podemos acompanhar, além do ponto, a quantidade de pacientes que esses profissionais atenderam, uma forma da gente apurar que realmente o serviço foi prestado, né? Porque não podemos estar às 24 horas em todas as unidades para saber da presença desses profissionais lá, mas realmente a tecnologia nos permite isso através tanto da produção quanto da questão do ponto eletrônico. Então, por isso que eu digo que é até 2.768 se o contrato for usado 100%, e com certeza não será, porque já estamos avançando na questão do PSS, e até mesmo para assumir, a empresa ganhadora teve alguma dificuldade de realmente trazer os profissionais para Matinhos, então o contrato não vai ser utilizado 100% do saldo, e sim somente aquilo que foi realmente prestado, né? Eles nos mandam, acabou de fechar 30 dias, eles estão nos preparando um relatório parcial disso, aí nós vamos nos reunir aqui com a chefe da atenção primária, a direção lá do Hospital Navegantes e também a coordenação da UPA, vamos conferir esses plantões lançados nos relatórios para fazer o cruzamento com as informações, tanto do ponto biométrico quanto para então fazermos a autorização desse relatório, e só depois, então, a empresa emite nota fiscal para que a gente faça o pagamento. Isso é uma forma de trabalho que já adotava na outra secretaria, quando passei pela saúde, é uma forma muito rígida de se controlar, porque a gente controla, além do ponto eletrônico, também a gente cruza com a questão da produção de prontuário, né, via sistema. Eventualmente, acontece, como todos sabem, no município de Matinhos a gente fica sem internet, e às vezes a gente tem um problema muito sério por isso, porque os pacientes da UPA são regulados via central de regulação e via sistema, então quando não há internet, esses pacientes são prejudicados pela ausência da internet. Então a gente até solicitou aqui a Procuradoria-Geral do município que notificasse a empresa que fornece o serviço de internet pela prejudicialidade aos pacientes em função dessa questão da ausência da internet, né, para tramitar os dados. Mesmo assim, quando há a ausência de internet nas unidades, e não é possível fazer o registro no sistema IDS da produção, a coordenação do posto, então, faz esse registro manualmente, mesmo no antigo, bom e velho prontuário manual, como sempre existiu antes de termos o sistema. Então, já temos aí o nome das empresas, por favor, para responder, daí eu finalizo aqui. Tá. Então, é por isso que eu digo que é de até 2.768.260, porque esse é o valor total, né, do contrato, mas realmente o município só paga aquilo que foi efetivamente prestado. Mais alguma pergunta ainda sobre a 1? Já respondo, vereador, estou só pedindo para fazer o levantamento com os nomes, para não passar nenhuma informação. Eu tenho um rascunho aqui, mas eu quero o número exato para não falar nenhuma informação inconsistente. Obrigado, secretário. Eu gostaria de falar sentado, por favor. Nívia. Gerson, depois Miltinho, pode ser? Pela ordem, seria eu, mas... Obrigado, vereadora. Boa tarde, Nívia, obrigado. Quero já agradecer a presença do secretário de Saúde, Paulo Henrique de Oliveira, que eu sei que é um momento difícil para todo secretário, não só municipais, mas do Estado, e também não é fácil, pode ver que já temos uma troca de ministro, né, de saúde, já está no seu quarto já. Então, é um momento muito difícil para a nossa saúde, e estamos aqui justamente para isso, né, para não deixar desprovido os nossos pacientes aqui da nossa cidade de Matinhos. A gente sabe que todo certame de licitação tem a sua parte burocrática, né, e o nosso secretário está por dentro de todos, e temos que ter a contratação de empresa médica, sim. Eu que passei já 9 anos aí como legislador, né, e acompanhando a área de saúde, que é a minha área predileta,
e não pode deixar desprovido o atendimento à população. Tendo em vista que, nesse momento também, a nossa cidade se encontra, né, no decreto calamitoso, e também, né, a gente confere aí um momento muito difícil de atendimento nas nossas unidades de saúde, né? Então, teve um aumento muito grande que eu pude acompanhar, de 300 atendimentos para 400, até 600 atendimentos, né? Então, tem que ter os profissionais de saúde para atendimento e, com certeza, a gente irá para o secretário, né? Tendo em vista que, contratando empresas ou fazendo um processo de PSS, que eu não sei qual que é o prazo para poder ter o seu início de contratação desses profissionais, mas eu tenho certeza também que é muito difícil hoje uma aprovação do nosso legislativo para aumento de salário do prefeito, né, para que possa o salário ter um outro patamar dos profissionais médicos aqui em nossa cidade. E também vejo assim que é um momento difícil também para o nosso legislativo agora trabalhar, tendo em vista que estamos num período eleitoral, né? E não terminou, não podemos onerar os cofres, não podemos também indicar nada ao secretário e ao nosso prefeito para poder fazer aquisições de novos profissionais que a nossa população precisa. Então, eu só quero aqui desejar o meu apoio nessa questão 1 da contratação de empresa, que tem sim que contratar profissionais, porque não podemos deixar desprovida a nossa população. E já reitero aqui minha estima de melhoras ao secretário, porque ele está com muita tosse aí, né? Então, eu espero que ele melhore aí a sua questão de saúde para poder comandar essa pasta tão valiosa que é da saúde aqui na nossa cidade de Matinhos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Gerson. Só por questão de ordem, vamos deixar aqui nesse momento para as perguntas, por favor. Vereador Miltinho, qual a sua pergunta? Primeiramente, eu quero... Boa tarde a todos, boa tarde, senhora secretária Nívia. Senhor secretário, quero parabenizar o senhor Paulo Henrique Oliveira, parabenizar pela sua coragem. Nós vivemos hoje um colapso na área de saúde, um descaso total pela rede de saúde, e de qual o senhor teve a capacidade, a coragem, a bravura de comprar esse desafio. Vemos aí pelas redes sociais pessoas que muitas vezes só tem o celular e a internet do vizinho para poder argumentar coisas que não tem conhecimento. Eu vivencio aí a sua batalha, o seu dia a dia, até mesmo no final de semana, trabalhando, sabadão, 4 horas da manhã, na barreira, levando entusiasmo e coragem a todos que estavam lá, trabalhando nas barreiras. Eu quero parabenizar pela tua bravura. É difícil. Eu como parlamentar, eu como vereador hoje, vejo as pessoas pelas redes sociais atacando. Mas, nesse momento, estão em casa dormindo. E referente à contratação de médicos, enfermeiros, para a nossa cidade, a prefeitura tem dinheiro para pagar. Eu acho que deveria ampliar. O que o senhor fez aí foi muito pouco. Eu acho que o senhor deveria ampliar. O senhor não deveria pensar no que falo. O senhor tem que ampliar esse quadro desse efetivo de médicos na rede de saúde. Nos postos de saúde, no UPA, no hospital. O senhor pegou o hospital fechado. E nós não temos hoje quartos, leitos para Covid na nossa cidade. O senhor deveria pensar muito nisso e não ter dó de gastar o dinheiro público, porque a única coisa que nós merecemos na cidade é o respeito da saúde pública. Porque se qualquer um de nós, vereadores, ou seja, qualquer cidadão dessa cidade, qualquer comerciante, qualquer morador dessa cidade, não precisa nem ser morador, pegar uma doença dessa do Covid, nessa hora ele vai dar valor para o médico, para o enfermeiro, seja para todo o funcionário da área de saúde.
E olha só, um salário defasado, o enfermeiro ganha muito pouco o enfermeiro. O agentes de saúde, nós temos que valorizar esse pessoal, porque está aí de frente, com confronto com essa doença maldita que mata qualquer um que ela ataca, ela mata, seja eu, seja você, qualquer um. Eu quero parabenizar você e ao prefeito e todo o efetivo da área de saúde. Quero parabenizar vocês pelo que vocês vêm fazendo. Comparado ao ano passado, hoje aumentou não sei quanto por cento, porque não tenho conhecimento disso, mas deve ter aumentado muito de um ano para o outro, né? Vocês pegaram a prefeitura falida, sem hospital fechado, sem médico, sem estrutura nenhuma, e você conseguiu superar todas as metas. Espero que você continue, você está pelo caminho certo. E não ligue pelo que falo, porque 40% dessas cidades são pessoas que têm má fé, que não tem, que não aceita a derrota. Então, nós temos que respeitar essa população, mas de uma forma pensando no nosso futuro. E eu tenho certeza que está no futuro certo. Muito obrigado, parabéns, secretário, que Deus abençoe você e continue sendo esse cara batalhador e trabalhador que você é. Meus parabéns e só isso. Obrigado, senhor secretário. Vereadora Nívia. Oi. Eu só queria enfatizar que esse espaço aí, pós o questionamento do secretário, ele deve ser destinado à pergunta dos vereadores em cima da pauta que nós enviamos. Então, fica aqui para todos os vereadores essa questão aí, para que a gente foque nas perguntas relacionadas à pauta do dia. O secretário está à disposição para responder e ainda está em aberto para pergunta de todos os vereadores referente à letra A e à pauta do 001. Então, vereadora, com sua permissão, eu vou só responder ali o questionamento do vereador Pesco sobre o nome das empresas, né, que participaram desse orçamento, né, para fazer emergencial. Então, as empresas, a menor proposta, como havia dito, é a HTI Serviços Médicos Limitada, com o valor de R$ 2.768.260. A segunda proposta, né, a segunda menor valor, foi a empresa MedPrime Clínica Gestão de Saúde, com a proposta de R$ 3.064.767. A terceira menor proposta foi a empresa Invictus Gestão em Saúde, na proposta de R$ 3.154.345. E a última empresa, a quarta colocada, né, que teve o maior valor, foi a Futura Gestão em Serviços de Saúde, com um valor, como já havia falado aos senhores, a proposta máxima de R$ 3.421.350. Isso na projeção de atuação em 90 dias, tá? Porque a princípio foi feito para 175 dias e os valores eram exatamente o dobro desses que apresentei aqui. Obrigado, secretário. Nívia, obrigado ao secretário por responder a pergunta do vereador. Ainda deixa aberto para os vereadores que quiserem fazer alguma pergunta referente a essa pauta que estamos discutindo. Para mim ainda ficou uma dúvida. Então, os containers estão dentro dessa licitação, Paulo? Não, nós temos assim, são várias contratações. Essa contratação foi feita para a UPA, para os postos de saúde, para o Hospital Maternidade Navegantes. Para a estrutura do Covid, é a questão número 6, né, e a outra contratação que ainda está em andamento, ainda não teve início. Tá, é que como eu estava falando da 1 e você falou, eu fiquei nessa dúvida. Não, eu disse assim, porque está anexo, né, a questão do Covid está anexo, então, assim, quando a pessoa vai à UPA, ela não vai ao Covid, ela vai à UPA, né, e daí, quando é feita a triagem, quando o profissional de enfermagem analisa ali que ela tem o sintoma, ela é encaminhado para a questão do Covid. E, de qualquer forma, a retaguarda interna é feita pela UPA. Então, temos a contratação para atendimento da Covid em separado, mas todo o insumo, toda a retaguarda hospitalar é feita pela unidade de pronto atendimento.
Obrigada, Paulo. E aqui só um adendo aí quanto aos postos de saúde que estão com o horário estendido, estão atendendo bem, a gente tem acompanhado. Só o único questionamento, única sugestão, secretário, é que eu mesmo pessoalmente telefonei para os postos, né, para as unidades de saúde, e perguntei o horário de atendimento, eles só falam o horário normal. Eles não avisam a população que tem o horário estendido. Esse aviso só foi feito quando eu questionei. Ah, mas vocês não estão fechando até mais tarde? Então, assim, isso é só uma observação, né, para que as pessoas pudessem realmente informar a população desse horário estendido. A gente tem colocado nas mídias sociais tudo, mas eu mesma telefonei para os 3 postos, né, o Sertãozinho e o Mangue Seco, que estão trabalhando junto, e o Vila Nova, e em todos eles foi me dado só o horário normal. Eles não falaram, né, olha, depois das 17 até as 23, a gente tem um atendimento ambulatorial. Então, isso só como uma sugestão para melhorar o atendimento, Paulo. Bom, agradeço a sugestão, né? Isso, assim, é um problema que a gente tem, não na totalidade, mas em grande parte, né? Havia, dentro da saúde, uma questão, não política, mas eu posso, sim, chamar de politiqueira. A gente tem relato de diversos profissionais que não cumpriam o expediente, de que porque, enfim, era apadrinhado por um subsecretário ou diretamente por alguém a modo do prefeito, então não havia a cultura de não se cumprir o expediente, uma certa flexibilidade na questão de um trabalho um dia, outro trabalho outro dia, e a gente vem desde que assumiu tentando imprimir um caráter de seriedade dentro do serviço de saúde pública, né? Então, sim, tem feito diversas diligências, não só nas unidades de saúde para o cumprimento do expediente, mas também de madrugada na UPA, para saber se os plantonistas escalados estão lá de fato. Estamos no processo de contratação do ponto biométrico, né? Parece até uma piada de mau gosto que, em pleno ano 2021, a Prefeitura de Matinhos ainda faça o registro dos seus servidores no papel e na caneta. Uma piada de muito mau gosto para com a população, porque não há como se fiscalizar diretamente todo o efetivo dos servidores públicos. Então, estamos avançando nisso, não só para os servidores da saúde, mas para toda a Prefeitura Municipal, para que haja a contratação de um registro biométrico desses plantões. Então, assim, quando a gente começa a mudar posturas e enxergar com que as coisas têm que ser de maneira correta, a gente acaba provocando aí uma certa insatisfação e aí alguma resistência, e aí quem é penalizado diretamente é a população que tem a prestação de um mau atendimento, de um mau serviço. Então, assim, a gente fez diversas realocações de servidores de um posto para outro para tentar corrigir, desfazer as panelas, vamos assim chamar, né, para fazer com que realmente o servidor tenha consciência que a gente está em pleno século 2021, no meio de uma pandemia, não é mais aceitável que nenhum munícipe procure qualquer posto de saúde e seja mal atendido ou seja transferido os problemas pessoais do servidor para o paciente que se procurou a unidade de saúde, é porque realmente precisa daquele serviço e deve sim ser atendido com excelência e não dessa forma. Então, vou novamente, vereador, agradeço a observação, vou novamente pedir para que se corrija isso, para que isso esteja muito na ponta da língua, né, das pessoas que fizeram atendimento por telefone, pedir para fazer um banner, colocar na frente dessas unidades de horário estendido, informando, né, a criação do horário. Estão lá nas duas, a senhora teve na inauguração do Vila Nova, pôde perceber, mas vou pedir novamente para que se corrija, né, essa prática, para que a população tenha assim, um serviço de informação, e mais que isso, já pedi para que confeccionassem folders e para que os agentes de saúde na visita domiciliar entregue o folder à população, para que a população esteja informada de que existe ali no bairro dela um serviço de terceiro turno de atendimento. Tem que ver só essa questão da gráfica, como é que está a entrega desses flyers, mas pedir para que os agentes comunitários fizessem também essa divulgação no bairro, para que realmente tenha procura, né? Porque muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, tem uma dor já de bastante tempo, acaba não indo porque chega em casa cansado, o posto já fechou. Então, sim, se ela tiver conhecimento de que ela tem ali uma equipe, né, de pronto atendimento, não precisa agendar, é só ir até a unidade e é atendido imediatamente, com médico, enfermeiro, técnico, né, equipe completa. Então, realmente, isso aumenta o acesso à saúde pública e acaba diminuindo, né, o custeio da saúde com uma forma que a gente trabalha a questão da prevenção,
e não da doença. Mas agradeço a observação, vou mais uma vez observar a equipe para que se corrija esse atendimento. Secretário, eu coloco à sua disposição aí para explanação referente à segunda pauta aí, a dispensa da licitação 006/2021. Fique à vontade e após a sua fala a gente deixa o espaço aberto aos vereadores que quiserem fazer perguntas. Fique à vontade. Ok, então, vereador. Então, vamos para a dispensa. Essa aqui é o número 6. Dispensa emergencial número 6, 2021, contratação de médicos clínicos gerais para atendimento ao Covid. A empresa vencedora foi a HelpMed Saúde Limitada. O prazo de contratação foi de 60 dias. O menor valor apresentado foi de R$ 234.986,40. Nessa dispensa, a maior proposta apresentada foi de R$ 333 mil, redondos, né? Então, uma diferença de R$ 100 mil entre a menor e a maior proposta. Por que contratamos essa estrutura? Havia no município de Matinhos um contrato da outra gestão com a empresa chamada Clifame. Eu não tenho aqui o nome completo, mas a equipe está levantando ali a cópia dos relatórios para eu falar com mais exatidão. Então, a Clifame tinha um contrato com o município para atendimento da ala Covid, com médico, técnico e enfermeiro. Do total contratado de horas, essas horas deveriam durar até o mês de julho, era um contrato anual, e deveriam durar até o mês de julho. Essas horas foram exauridas, né, ou seja, 100% prestadas ainda no mês de janeiro. O que foi nos informado é que o secretário anterior antecipou o número de plantões. Aqui eu não posso ser leviano, se os plantões foram adiantados com a intenção real de prejudicar a atual gestão para que ficasse sem o serviço, ou se foi para algum problema técnico, né, de ausência de médico imposto. Como eu disse, a metade dos postos, efetivamente 50% das unidades de saúde, estavam sem médicos. Então, pode ser, né, que tenha sido por esse motivo, de repente ele tenha exaurido as horas na tentativa de colocar esses profissionais para atender em outros locais. Pode ser isso. Mas me parece realmente de primeira hora que houve aí uma força-tarefa para que essas horas fossem exauridas o mais rápido possível, para que a gente assumisse, né, já sem a prestação desse serviço. Então, aqui, Clínica de Saúde, Cidade Industrial, né, a Clifame, foram contratadas 17.520 horas para clínico geral, assinado em 22/5/2020, para 12 meses. Então, essas horas deveriam durar até maio de 2021, e já no mês de janeiro não havia mais saldo de horas, né, quantitativo. Tinha tempo, tinha lapso temporal no contrato, era possível ainda se habitar o contrato, mas o saldo de horas 17.520, que foram para 12 meses, foi consumido aí na metade do contrato, cerca de 6 meses, já não havia mais horas. E aí a gente viveu um problema muito triste, muito difícil, porque a gente estava entrando no maior período, no maior auge da epidemia, né, que foram essas semanas que nos antecederam, do número de casos. Como disse, em um único domingo a gente tinha lá 17 pacientes fazendo uso de oxigênio e 10 aguardando leito, né? Lembrando que essa estrutura não é obrigação dos municípios. Segundo a Constituição, a saúde é tripartite, né, dividida a gestão entre municípios, estados e a União, e a obrigação dos municípios é zelar pela questão do pronto atendimento. Todo município tem que ter uma estrutura de pronto atendimento, ou compartilhada com outro município, ou sustentada propriamente pelo próprio município, mas é obrigatório aos municípios manter essa estrutura de pronto-socorro, e também a atenção do PAB, que é o piso de atenção básica, né, a estratégia de saúde da família, a questão das unidades básicas de saúde e dos postos de saúde. Essa estrutura de retaguarda, de atendimento, de pandemia, de epidemia, não é obrigação dos municípios, e sim do governo do estado. E aquilo que é alta complexidade, como a questão de oncologia, órteses e próteses, implantes, isso é uma questão do governo federal, né? Tudo que é alta complexidade é custeado diretamente pelo governo federal. Mas, assim, há uma questão de humanidade. Não poderíamos simplesmente dizer a esses pacientes que não tínhamos leito e mandar esses pacientes para casa. Então, nós fizemos a contratação do Contâneo, fizemos a contratação emergencial dessa empresa para suprir essa ausência, porque a gente foi apanhado de surpresa, né? Porque quando na transição, eu pedi para que se levantassem
todos os contratos vigentes. E como o contrato ia até maio, me parecia ali que eu tinha ainda um tempo um tanto quanto confortável para fazer a nova contratação. E aí, já no mês de janeiro, me foi dito que eu não tinha mais horas, porque as horas foram adiantadas pela gestão anterior. E aí a gente se viu num realmente desespero, né? O doutor René, que é coordenador da UPA, ficou lá muitos dias, de dia e de noite, porque a gente não tinha profissional médico e a gente não podia paralisar esse atendimento, né? Também não podíamos juntar esse atendimento com os demais atendimentos da UPA. Então, tivemos lá que fazer realmente uma força-tarefa para que a população não fosse prejudicada no atendimento da questão do Covid. Então, foi por essa razão que contratamos essa dispensa, a número 6, para repor esses profissionais do contrato que se exauriu, que foi com a Clifame, contratado na gestão anterior. E por que fizemos por 60 dias? Primeiro, porque não há recurso, né? A gente tem uma escassez de recurso, até para essa nova contratação que estamos ampliando o número de leitos. A gente está fazendo algumas suplementações internas mesmo para poder alavancar e alocar esses recursos na Secretaria de Saúde para viabilizar essas contratações. Então, primeiro motivo por isso, e segundo motivo porque a gente está tratando de uma pandemia. Então, assim, em nenhum momento, quando eu assumi, imaginei que num dia de domingo do mês de fevereiro teríamos 17 pacientes no oxigênio e 10 aguardando leito. Se soubesse, não teria assumido, porque é realmente uma responsabilidade muito grande. E, assim, a gente imaginava que a curva fosse cair, né? E com a chegada da vacina, não só a nível de Matinhos, isso fosse uma questão superada aí, em meio dos municípios, e não foi o que aconteceu, né? As coisas se agravaram, as quantidades de vacina enviadas foram realmente muito pífias aos municípios. Agora que estamos conseguindo avançar significativamente, a partir de hoje, a vacina foi autorizada para os profissionais da saúde da rede privada e também para os idosos acima de 69 anos. Então, assim, a partir de agora, com essas novas doses mais substanciais, a gente conseguiu dar um avanço na questão da vacinação. Então, assim, fizemos por 60 dias, porque é sazonal, a gente não entende se no término desses 60 dias ainda vai ser necessário a disposição dessa estrutura em paralelo, e daí há que se fazer uma nova contratação, ou uma nova emergencial, não sei, ou se, uma vez as curvas bastante reduzidas, seria possível de não necessário, né, uma nova contratação para que mantenha essa estrutura em paralelo para atendimento ao Covid. Então, como é sazonal, e a gente depende realmente da evolução da pandemia, foi feito por 60 dias para que a gente pudesse, então, reconduzir ao término desse prazo. Então, com referência à pauta 2 de 3, a dispensa emergencial número 6, são essas as colocações. Eu fico à disposição para perguntas. Perfeito. Eu deixo a palavra aberta aí para todos os vereadores que, de maneira organizada, queiram fazer perguntas referente a essa pauta ao secretário Paulo. Fiquem à vontade, vereadores. Permissão fazer uma pergunta? À vontade, vereador. Presidente ou a vereadora Nívia? À vontade, vereador Miltinho. Desculpe, vereador Gerson. À vontade. Eu só queria perguntar ao secretário que a demanda é grande. Dito agora, 17 no leito e 10 esperando. Somente 3 containers. Quantas unidades em cada container? O secretário já visualizou que para o atendimento ser correto a todos que precisam de um leito, que a gente sabe que não é só matinhense, né? O secretário não recusa nenhum paciente, até do vizinho, Pontal do Paraná, por exemplo. Se caso necessário for a contratação, falando com essa empresa, poderá vir de emergência novos containers climatizados para aleitamento para esses matinhenses que precisa tanto de oxigênio, senhor secretário? Então, vereador, isso foi a nossa primeira providência, né? Como eu disse no começo, havia ali a questão da tenda, né? Que eu
costumo chamar de círculo dos horrores, porque era realmente bastante desumano a forma como eles atendiam os pacientes embaixo daquele calor. E não sei porque, enfim, porque circunstâncias permitiram que esse atendimento fosse autorizado naquela estrutura, né? Antes colocassem, isolassem uma escola, colocassem qualquer outro ambiente, mas não daquela forma, porque aquela forma realmente é desumana para o atendimento ali dos pacientes. Então, nossa primeira medida foi a contratação dos containers, mas há uma dificuldade muito grande, porque esses containers não estão sendo contratados apenas pelo município de Matinhos, e sim por diversos dos municípios. Então, assim, nós tentamos contratar 5 containers, além desses 3 que já contratamos, tentamos 3 vezes, e nessas 3 vezes só recebemos orçamento de uma empresa, que é que já, aliás, não é nem, o Dr. Vitor está me corrigindo aqui, não é nem a que já presta o serviço, é uma outra que respondeu, porque a empresa que atualmente nos presta o serviço daqueles containers lá diz que não tem condição de atender, e disse que já está com a sua capacidade máxima aí para hospitais de campanha em outros municípios. Então, nós tentamos 3 vezes fazer a contratação de 5 containers e não conseguimos avançar, porque a gente fez até um projeto, se os senhores estiveram lá, nós fizemos 3, se você puder imprimir para mim, nós fizemos 3 containers lá, emendado naquela lona que eles colocaram, para acomodar esses leitos. Então, a ideia era de colocar mais 5 leitos, exatamente fechando a rua atrás desses 3, para que abríssemos mais 10 leitos ali, de retaguarda. Né? Estamos, inclusive, listando equipe já para esse atendimento, porque a gente entende que, com a curva do mês de março, de uma média de 3 mil, a previsora de que tivesse registro de óbitos de 3 mil mortes diários, já tivemos muito mais que 3 mil em alguns dias. Né? Então, assim, a gente não pode esperar acontecer, a gente tem que se anteceder para que a população não pereça. Então, assim, a gente vem insistentemente tentando fechar a questão da contratação de mais 5 containers para abrir 10 novos leitos, passando então para 28 leitos, porém, a gente não conseguiu nem o orçamento para fazer emergencial. É preciso, como os senhores sabem, ter pelo menos 3 orçamentos, né? Mandamos para mais de 10 empresas para solicitando orçamento e só tivemos a resposta de uma única empresa. Então, como só temos um orçamento, não pudemos avançar na questão da contratação. Então, sim, estamos finalizando a questão da contratação de equipe para esses novos leitos, e se até lá a gente não tiver uma resposta concreta da questão dos containers, nós vamos decidir por fechar uma parte da UPA. Nós vamos avançar ainda mais outro pedaço para dentro da UPA, para que esses leitos estejam lá à disposição. Esperamos em Deus que não precisamos usar, mas se precisarmos usar, não podemos viver um domingo daquele desesperador, com o Hospital Regional 100% lotado, o Hospital do Trabalhador 100% lotado, o Hospital do Rossio 100% lotado. As vagas que vagaram foram todas por óbito, ninguém teve alta de UTI porque houve uma evolução clínica, e tínhamos 17 no oxigênio e 10 aguardando ali em observação para fazer uso do leito, e a gente não tinha esses leitos. Então, por isso é que fizemos uma nova contratação para a criação de 10 leitos. Eu vou mandar depois para o presidente, para que ele distribua para os senhores do projeto, mas só para ilustrar aqui, acho que dessa forma. Então, aqui estão os 3 containers da estrutura que a gente já contratou. O que a gente estava contratando para emergencial é essa estrutura de 5 containers para ser anexo aqui a essa estrutura dos 3, para que fizéssemos, então, mais 10 leitos. Né? E é essa contratação aqui que a gente não conseguiu. Isso aqui já existe, tá? São os 3 containers, essa porta aqui dá naquela tenda lá, anexo à UPA para a Covid. Então, o que estamos tentando contratar é esses mais 5 leitos aqui, para a criação de 10 leitos, daí seriam 6 aqui, nesses 3, na continuação aqui, seriam mais 6 de enfermaria, né, para o oxigênio, e mais 4, 2 aqui e 2 aqui, em isolamento com respirador. Então, diante da dificuldade dos orçamentos, a gente teve que, não conseguiu sucesso, né, na questão da contratação. Aqui tem mais a forma ilustrada do projeto, eu vou mandar depois para os senhores poderem ver, mas só uma foto ali, né, eu coloquei onde seriam anexados, né, os outros 5 nessa estrutura aqui, como que já existe, como disse para os senhores. Então, sim, a gente vai aguardar, se a gente conseguir aí, até o fim da semana, uma resposta mais efetiva dessas empresas para a contratação desses containers, vamos implantar imediatamente, né? Porque, como eu falei, espero não precisar usar, mas o que a gente não pode correr é precisar usar e não ter.
e se a gente não conseguir, a única medida vai ser essa. A gente vai ter que fechar uma parte da UPA, como Curitiba fez. Já tínhamos feito isso antes, né? Como disse, já avançamos um espaço para dentro ali da sala de emergência, para a implantação de mais 6 leitos. Mas se realmente não tivermos a viabilidade da contratação desses novos 5 contêineres, nós faremos a alocação dessa nova equipe, desses novos leitos, dentro da unidade mesmo, para que a população tenha à disposição essa estrutura, né? Pedindo a Deus para que não precisamos usar, mas se precisar, eles não vão perecer, porque a gente tomou as providências corretas no momento correto. Ok, secretário, eu deixo espaço aberto ainda aos vereadores que quiserem fazer perguntas referentes à segunda pauta. Obrigado, vereador Gerson. Eu passo a palavra agora aos demais vereadores. Ninguém querendo perguntar, secretário? Eu deixo à disposição a sua explanação referente à terceira pauta e última desta tarde. Fique à vontade, secretário. Quero pedir desculpa aqui pela tosse. Como disse o vereador Gerson, não sei quantos sabem, alguns sabem porque tem contato aqui praticamente diário com a gente, mas eu fui diagnosticado com pneumonia. Fiquem tranquilos que o Covid deu negativo, faço periodicamente, né, porque a gente tem contato com as pessoas na barreira e aqui no atendimento. Eu costumo ir diariamente às unidades, não só a UPA, mas também aos postos de saúde, para acompanhar o atendimento. A gente faz contato com muitas pessoas, então a gente está num grau de risco muito maior, então faço o SWAB periodicamente para ter certeza de que não encontrei novamente o vírus. Mas fiz a tomografia, né, de acordo com o meu médico, solicitou, e eu fui diagnosticado com pneumonia. E deveria estar internado, né, tinha a prescrição do internamento, mas por entender que esse leito podia ajudar muito mais a pessoa que está em uma situação mais crítica de Covid, eu optei por tratar realmente em casa, fazendo uso da medicação. Não sigo tão à risca, porque daí não pode pegar sereno, não pode sair à noite eu estou nas barreiras, mas tenho procurado me cuidar, tomar medicação, de acordo com a orientação médica, para não ter que fazer uso do leito hospitalar. Então, peço desculpa pela tosse insistente, mas realmente estou tentando tratá-la. Da situação da alimentação, uma questão muito prática, inclusive na reunião que fui convidado lá pela servidora Márcia Machado, que é presidente do sindicato, haviam lá 4 vereadores presentes, né, que acompanharam a conversa, mas de uma maneira muito prática de se explicar, é o seguinte. A Secretaria de Saúde, ela faz compra de alimentação para fornecer aos pacientes do Hospital Navegantes, da maternidade e dos pacientes que eventualmente estejam na UPA em observação. Lembrando que a UPA não é um ambiente hospitalar, não é um ambiente de internamento. A pessoa que procura a UPA, ela deve receber o atendimento imediato para que ela atire da dor, né, a urgência da dor, a crise da dor. Então, logo estabilizada a dor, ela deve retornar à unidade de saúde para fazer o acompanhamento, os exames solicitados pelo médico e o acompanhamento. A UPA realmente é para a questão de urgência e emergência, então, para sanar a dor. Mas, eventualmente, acontece, né, de termos lá um ou outro paciente que precisa de uma observação um tempo maior, e ela acaba ficando, né, de um dia para o outro, e aí também a gente tem que providenciar o alimento, mesmo que não haja obrigação legal para isso, né, porque não se trata de um hospital, mas há a questão humana. Então, a gente acaba fornecendo essa alimentação para esses pacientes lá. E as compras de alimentação da Secretaria da Saúde, elas são baseadas, inclusive, com as rubricas para o custeio dos pacientes, né, do Hospital Navegantes, da maternidade, a gente acaba estendendo isso para o... Então, assim, não se tem registro de quando nem porquê, em algum momento, se autorizou que os funcionários também se utilizassem dessa refeição dos pacientes. Perguntei isso para diversos setores, alguns até com muitos anos de casa, e todos me responderam a mesma coisa. Olha, secretário, ninguém autorizou, na realidade. Foram chegando as pessoas, foram almoçando, foram jantando, e daqui a pouco cada um trouxe mais um, e quando viu, criou-se a cultura, o hábito de se fazer as refeições
no hospital custeado pelo Fundo Municipal de Saúde e custeado pela rubrica que deveria custear exclusivamente a refeição de pacientes. Então, isso, portanto, era um ato improbo, né? Em algumas conversas informais com o Ministério Público, o correto a se fazer, porque há que ter um entendimento também do seguinte, que o servidor, além dessa verba, dessa rubrica ser exclusivamente para o custeio da alimentação dos pacientes, havia a questão aqui da duplicidade, porque o servidor recebe o auxílio alimentação. Acerca do valor, não me cabe aqui fazer juízo, porque não se trata nem da questão da saúde, né? Mas, enfim, é uma outra discussão que tem que se avançar aí com o sindicato, com a Secretaria de Administração e com os demais órgãos da Prefeitura. Mas o fato é que o servidor recebe, sim, o auxílio alimentação. Então, havia um entendimento que esse ato improbo poderia incorrer aí numa penalização da gestão e dos servidores por entender que receberam duas vezes a mesma coisa. Além de receber pecuniariamente no pagamento do auxílio alimentação, faziam a refeição custeada pelo município. Então, sim, na primeira conversa, a ideia foi para que se interrompesse isso 100%, imediatamente, e que se abrisse uma ação civil, fosse proposta uma ação civil pelo Ministério Público, para que o servidor que se utilizava dessa refeição no hospital devolvesse o que recebeu de auxílio alimentação durante até os últimos 5 anos, né? Depois de 5 anos prescreve, por entender que receberam duas vezes a mesma coisa. E aí nós avançamos na conversa de que não parecia justo que isso avançasse dessa forma. Primeiro, porque é uma prática que já vem, segundo os próprios servidores, de muitos e muitos anos. Alguns me relatam que isso acontece há mais de 20 anos dentro do hospital. Segundo, porque não me parece justo penalizar o servidor, porque o servidor não saqueou a cozinha do hospital. Se ele foi lá para fazer a refeição dele, foi porque havia uma permissão, mesmo que não expressa, mesmo que não escrita, mas havia sim um consentimento das chefias para que essa refeição fosse realizada no hospital. Então, não me parece justo imputar ao servidor uma penalidade por uma falha que não é do servidor, e sim da gestão, que tinha conhecimento de que isso era um ato improbo, porque a rubrica e a verba se destina ao custeio de alimentação dos pacientes e não dos servidores, e mesmo assim permitiu que isso acontecesse. E por terceiro, não me parecia justo cortar isso de forma imediata, porque a gente entende que o servidor da saúde de Matinhos tem um salário bastante defasado, né? Nós queremos avançar aqui a questão do plano de cargos e salários, né, dos quinquênios, para que eles tenham direitos realmente constituídos e adquiridos por lei, para que possam não depender da vontade política de A ou B para gozar esses direitos. Então, existe uma dificuldade muito grande desses servidores serem comunicados de a partir de amanhã não almoça mais. Então, o que programamos aqui é que esse processo fosse feito de forma didática e escalonada. Então, no primeiro momento, fizemos, então, o aviso aos profissionais terceirizados, né? Então, assim, para se ter conhecimento, as pessoas iam entregar uma compra lá de vassoura ou de produto de limpeza no hospital e almoçavam no hospital. Iam entregar oxigênio e o motorista almoçava no hospital. Então, a primeira medida que nós tivemos foi de notificar os terceirizados de que não mais seria permitido que fizessem uso da refeição por se tratar de ato improbo, e esse custeio devia ser exclusivamente para os pacientes. No segundo momento, nós restringimos a alimentação de todos os funcionários da prefeitura que não pertenciam ao quadro da Secretaria de Saúde, como corriqueiramente acontecia. Servidores de outras secretarias tinham o costume, né? Então, o hospital era utilizado realmente como um refeitório. As pessoas se dirigiam lá na hora do almoço só para almoçar, mesmo trabalhando em outras secretarias. Isso de diversas secretarias. Então, fizemos, no segundo momento, a restrição desses profissionais. Em terceiro, fizemos a restrição dos profissionais da Secretaria da Saúde que não trabalhavam no hospital. Então, os profissionais da saúde que trabalhavam nos postos e que tinham o costume de fazer as refeições no
Hospital Navegantes foram avisados e também deixaram de almoçar lá nesse terceiro momento. No quarto momento, interrompemos o fornecimento de refeição aos funcionários do hospital que não trabalhavam na escala 12/36. Então, os profissionais que faziam lá administrativo, 8 horas por dia, e tinham o costume de se alimentar no refeitório do hospital. Nós substituímos, nós notificamos também e interrompemos esse fornecimento. E, por último, né, nós fizemos a interrupção da fornecimento de refeição para os profissionais que trabalham no hospital no esquema de 12/36, na escala de 12/36, como último, né, última etapa para haver, então, essa interrupção do fornecimento de refeição da forma como era feita, do ato impróprio. E, assim, me parece que a forma como foi feita, houve uma falha na comunicação por parte da equipe, e isso não foi conversado, né? As pessoas não tinham consciência do que se tratava e não tinham informação de que se tratava de um ato impróprio. Então, por isso que causou aí a exaltação dos ânimos de muitos, e nos chamaram lá para uma reunião com o sindicato, e nós pudemos esclarecer isso. Daquela reunião do sindicato, nós saímos de lá com um acordo fechado de que retornaríamos com o fornecimento das refeições para os profissionais que trabalham na escala 12/36, por entender que realmente às vezes é de madrugada, e como é plantão 12 horas, eles não podem deixar o plantão. Então, retornamos com a refeição dos profissionais que trabalham na escala 12/36, e, em paralelo, avançamos na questão da propositura de um projeto de lei que está até aqui sobre a minha mesa para finalizar isso à Procuradoria, para que a Procuradoria pegue o ok do prefeito, né, a autorização do prefeito e a assinatura do mesmo, para que seja encaminhado para que os senhores aprovem um projeto de lei autorizando, então, por lei, que os profissionais que trabalham no regime 12/36 possam fazer as refeições fornecidas pelo município. Então, estamos trabalhando nessa questão da lei, para que seja encaminhada à Câmara, e foi, de imediato, após aquela reunião, no dia seguinte, já reestabelecido a questão da refeição para os profissionais que trabalham na escala 12/36. Então, sim, me parece bastante justo, mas também me causa estranheza de que isso já, como relatado por muitos profissionais, já há mais de 20 anos acontece dessa forma, e nunca foi proposto nenhuma lei ou nenhum dispositivo para que eles pudessem ter isso como um direito adquirido. Então, nós estamos trabalhando nisso. A princípio ficou acertado de que a gente teria a deadline aí do dia 1º de abril, né, para ter essa aprovação, para fornecer essas refeições. Mas entendemos que, em vista disso, essa conversa está bastante avançada, e é a vontade do prefeito para que assim o faça, nós vamos realmente regulamentar a questão da refeição através da lei, aí, assim, se os senhores entenderem e aprovarem, e já estamos providenciando a questão da contratação de empresa terceirizada para fornecer essas refeições. Por quê? Porque eu não sei quantos conhecem, mas a cozinha do Hospital Navegantes é bastante defasada, e não é possível continuar, até mesmo naquela questão de sujidade, precisava de uma reforma, as panelas estão muito desgastadas, o fogão, e tinha que ser feito pelo menos uma adequação da estrutura, tanto da questão dos utensílios, quanto da questão infraestrutural, para adequações às portarias da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, para que pudéssemos continuar produzindo aquelas refeições ali. Então, sim, a gente está fazendo os levantamentos ainda, mas me parece ainda muito mais barato que a gente contrate uma empresa para fornecer as refeições, não só dos pacientes, que já tinha tentado contratar em janeiro, mas como o volume era muito pouco, a gente não teve sucesso, só uma empresa demonstrou interesse, a gente não conseguiu avançar na contratação. Mas aí, com a questão do fornecimento dos profissionais 12/36, o contrato fica mais atrativo, tem mais concorrência, e a gente acha que vai ter, sim, interesse de algumas empresas participarem dessa licitação para o fornecimento dessas refeições. Então, sim, o contrato que a gente tinha de alimento
para o Hospital Navegantes, né, para a confecção de refeições, que deveria durar até julho, já no mês de janeiro se exauriu. Foi consumido em 30 dias, pouco mais de 30 dias, o que deveria durar 6 meses. Houve dias, vereadora, dirijo à senhora, porque partiu da senhora a proposição, mas houveram dias em que nós não tínhamos nenhum paciente sequer internado, nem na UPA, e nem no hospital, e nem na maternidade. E mesmo assim foram produzidas 84 refeições aos pacientes. A gente tem histórico de que um dos dias foi servido feijoada no ambiente hospitalar. Então, assim, era urgente que nós avançássemos nessa providência para que pudéssemos coibir esse ato improbo, porque se tratando de um ambiente hospitalar, as refeições devem ser produzidas de acordo com a orientação de um nutricionista, e não na vontade de um ou outro servidor de comer daquele dia. Então, assim, estamos tentando regularizar isso sem que haja prejuízo, né, ao setor que depende desse auxílio, mas era urgente que tomássemos essa providência. Então, nós gastamos, como eu falei, em 30 dias, o saldo que deveria durar para 6 meses para os pacientes. E não tenho, assim, alinhado, né, a vontade de avançar na contratação de compra de alimentos por mais períodos. O que eu quero realmente é que seja fornecido a refeição, porque daí, além disso, tem a questão da hora extra do servidor, tem a questão do gás, tem a questão da compra de utensílios, tem a reforma da cozinha, e tem ainda a questão das marmitas e toda a embalagem. Isso, quando a gente contrata, já vem junto, né, vem pronto, é só realmente alguém receber ali e fazer a distribuição para os pacientes e para os servidores que tiveram escalados. Quero até fazer um desabafo aqui, que no dia seguinte, que retomamos a distribuição das marmitas, nós recebemos 18 marmitas devolvidas por servidores para serem jogadas no lixo. 18. Foi para o pessoal da UPA, e ninguém comeu, abriram a marmita, algumas estavam resviradas, algumas, para ser justo, tiraram a carne, só, e o restante da comida foi enviado novamente, a gente acabou jogando fora, porque não fizeram uso da comida. E até me causou uma preocupação para saber acerca da qualidade da comida. Fiz questão de provar isso, a comida realmente foi muito bem preparada pelos cozinheiros, estava bastante saborosa, fiz questão de provar, e realmente tenho foto disso, e a gente fez até o descarte dessas marmitas, porque realmente foram solicitadas, né, confirmaram que fariam a refeição na unidade e devolveram, isso não comeram, e a gente teve que jogar fora 18 marmitas em um período de escassez, de pandemia, que não há mais saldo, que tínhamos que remanejar da educação da Secretaria de Assistência Social para poder suprir emergencialmente essa ausência de mantimentos, porque o contrato do saldo foi utilizado todo, e a gente se depara com uma situação tão triste quanto essa. Mas essa situação está perto do fim. Ainda essa semana o prefeito deve encaminhar a essa Casa de Leis o projeto de lei que regulamenta, né, o fornecimento de refeição para os profissionais que trabalham na escala 12 por 36, e a gente supera mais essa dificuldade aí com um ganho histórico, né, de que o servidor passa a ter o direito adquirido à refeição e não mais um favor, como era assim colocado, né, por gestões anteriores. Essa administração vai legalizar e regulamentar a questão da refeição para que isso seja um direito do servidor e não figure como um favor, como era colocado anteriormente. Ok, secretário, eu agradeço as explanações e deixo aberto para todos os vereadores que queiram aí fazer perguntas referente a essa pauta aí. Então. Permissão? Vereadora Nívia também, permissão? Eu queria pedir permissão aqui para fazer uma pergunta ao secretário, que o vereador Lucas Pesco, o vereador Rodrigo Gregório, o vereador Elton Lima e o vereador Almir estivemos presentes na reunião citada pelo secretário, né? E naquele dia, um dia que sim, que a gente teve contato com alguns servidores da área da saúde, e eu recebi algumas perguntas. Eu queria fugir um pouquinho da pauta, fazer uma pergunta ao secretário, não sei se me permite, referente à insalubridade dos funcionários, de agentes a endemias e os agentes comunitários de saúde,
que deixaram de receber insalubridade. Eles tinham um decreto do prefeito, pelo que eu entendi, eu acho que é isso, né? Tinha um decreto do prefeito antecessor de que disponibilizava insalubridade a esses funcionários, e eu tenho recebido alguns questionamentos referentes à insalubridade dos mesmos. Eu queria saber do secretário se existe previsão legal, primeiramente, né, pagamento dessas insalubridades nesse momento de pandemia, em que os funcionários se encontram em contato direto, né, com a população e correm o risco de ser contaminado, e por isso o pagamento da insalubridade dos ACS. Queria saber do secretário, existe previsão legal ou uma previsão do retorno do pagamento a esses profissionais? Muito obrigado. Então, vereador, só para pontuar, me parece aí que o senhor não está bem informado quanto a essa situação. Primeiro, tanto para a questão das marmitas quanto para a questão da insularidade, existe o princípio constitucional... Na verdade, o senhor me disse uma parte... Desculpa, não entendi. Na verdade, a informação que eu recebi foram os funcionários, tá, dos ACS. E a pergunta que eu lhe faço é, existe preço legal? Na verdade, eu não estou dando uma informação, estou lhe fazendo uma pergunta. Tá, então estou só respondendo a sua pergunta. Como disse, a informação que o senhor tem, ela é equivocada, tá? Então estou informando o senhor a respeito do que realmente acontece. Existe um princípio constitucional acerca da legalidade da administração pública, que somente pode fazer aquilo que autoriza a lei. Então, se não há dispositivo legal autorizando, portanto, esse dispositivo é ilegal e não pode ser concedido, tanto para a questão da alimentação, quanto para a questão da insalubridade, só para orientar a informação. E acerca da questão do decreto, também faltaram com a verdade para o senhor, vereador, porque o decreto foi rescindido no dia 30 de dezembro pelo ex-prefeito, e não fomos nós que rescindimos, foi o ex-prefeito quem rescindiu, e desde o dia 4 de janeiro, o prefeito Zé Declerc incumbiu de fazer um grupo de trabalho, recebemos, inclusive, aqui alguns ACS, a pedido dos vereadores Rodrigo e Márcio. Nos reunimos com elas, estão aqui os vereadores que podem testemunhar isso, fizemos uma reunião com elas no auditório para discutir isso, e o prefeito, através do decreto número 314 de 2021, instituiu a Comissão Especial de Estudo para a concessão do pagamento de benefício por insalubridade aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Essa comissão, esse decreto nomeou como presidente da comissão a servidora Márcia de Oliveira Machado, farmacêutica, na qualidade de presidente, esse secretário que vos fala como secretário da comissão, o servidor Adriano Correia, como membro, a servidora Maria Terezinha Nicolotti, enfermeira também como membro, representando os profissionais da enfermagem, a servidora Elisandra Penélope de Castro e Silva, representando a Procuradoria-Geral do Município, o doutor René Crepaldi Júnior, representando os médicos da Secretaria, a servidora Pauline Farber, agente comunitário de saúde, representando o quadro de agentes da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e o secretário Joilson Vaz da Silva, secretário municipal do Planejamento, representando, então, a Secretaria de Planejamento acerca dos estudos de impacto orçamentário. Então, sim, a comissão já está constituída, já avisei a presidente da questão do decreto e disse para ela que estou à disposição, então, logo ela queira fazer a primeira reunião para discutirmos quais são os critérios de que adotarão, né, o pagamento da questão de insalubridade, 40%, 30% e 20%, mediante o grau de risco do quais as categorias cabe a essa comissão discutir tecnicamente. O prefeito quer sancionar de imediato, né, a lei, para que isso seja devolvido aos profissionais da saúde, e não mais como um favor, como era na gestão anterior, porque me parece sempre que aqui tinha a cultura da politicagem do favor. Para quem eu gosto, eu pago, para quem eu não gosto, eu não pago. Então, sim, a ideia do prefeito Zé Declerc é fazer isso através de lei, através dessa comissão, para que os senhores aprovem isso nessa casa de lei, e o servidor passa, então, a ter mais esse direito adquirido, né? Então, só para realmente instruir, né, a questão, para a gente não faltar com a verdade, foi o ex-prefeito que retirou, e a questão da presunção, né, da constitucional, acerca de que na distribuição das benesses só pode ser feito aquilo que a lei autoriza. Então, se não há previsão legal, realmente é uma prática ilegal. Senhor secretário, só então, desde a reunião que a gente passou lá no Hospital Navegantes até então, o senhor vem citando que este vereador tem faltado. Em nenhum momento falei que o prefeito Zé Declerc tinha revogado o decreto. Eu falei que se fazia o decreto
pela gestão. Eu peço que o senhor respeite esse vereador, porque esse vereador está te fazendo questionamentos, eu em nenhum momento afirmei nada aqui, tá? Então ninguém está faltando com a verdade aqui. Muito obrigado pelo esclarecimento, peço mais uma vez que o senhor tenha respeito quando fala sobre falta de informação. Na verdade, eu não tenho uma informação aqui, ele fiz perguntas como secretário e o senhor respondeu e agradeço a resposta. Muito obrigado. Eu gostaria... Posso? Pois não, presidente, posso responder? Pode. Então, só, de forma alguma, voltei com respeito, apenas estou fazendo esclarecimento aqui da verdade dos fatos. Não disse que o senhor faltou com a verdade, mas a informação que o senhor colocou realmente não é verdadeira. Então, pode ser que ela tenha sido passada para o senhor de forma errônea, porque o senhor disse aqui, bem como está gravado, de que o ex-prefeito tinha feito por decreto a autorização. E, na realidade, o prefeito fez o decreto que rescindiu, né, revogou esse direito. Então, foi só essa questão. Não estou aqui para desrespeitar o senhor, e quero lembrar que o senhor está na posição de vereador e eu estou na condição de secretário municipal de saúde também. Preciso ser respeitado pelos senhores, como da mesma forma que estou lhe respeitando. Não quis me dirigir a Vossa Excelência de maneira nenhuma, de forma irresponsável, mas não podemos aqui discutir ou explanar. Fui convocado para prestar esclarecimento, mas dentro de fatos verídicos, e não de suposições de servidores que estão ligados à oposição ou que querem fazer a continuidade de politicagem com a saúde pública. Não me prestarei a esse papel. Perfeito. Secretário, eu apenas deixo aberto ainda para os vereadores perguntas referente à pauta, à terceira pauta. Perguntas fora da pauta agora não serão aceitas. Se algum vereador quiser perguntar referente à terceira pauta aí, sobre a questão da alimentação, que fique à vontade. Senhor presidente, permissão para falar? Permissão concedida, vereador. Boa tarde, secretário Paulo. Seja bem-vindo a esta casa. E sobre a alimentação dos funcionários, que foi um tema polêmico, onde eu não participei dessa reunião, mas fui informado depois o que foi falado nessa reunião. Fico feliz agora com a tua fala sobre esse projeto indo para a Casa de Leis, para ser votado, para que esses funcionários que fazem 12/36, inclusive acho que os motoristas também fazem parte dessa escala, venha receber o direito da alimentação que eles têm devido ao horário que eles trabalham no hospital municipal, tanto na UPA também. Então, fico feliz com essa notícia desse projeto de lei. Obrigado por essa explanação. Obrigado por ter lembrado do meu nome aí nessa reunião que teve sobre a agenda comunitária. Estamos esperando, ansiosos por esse resultado positivo a elas, e que o tempo passa rápido, secretário, e esperamos, com a tua disponibilidade, venha trabalhar nisso para que elas possam receber o que elas, no meu modo de entender, elas têm esse direito, porque também estão na frente desta doença, do combate dessa doença, a Covid-19, não só essa doença, que é o principal, mas de outras doenças também. Muito obrigado e que Deus abençoe. Ok. Secretário, eu deixo aberto. E tem mais algum vereador querendo fazer pergunta referente à última pauta? Acredito que não. Eu deixo, então, aí o meu agradecimento a você, secretário Paulo, por já de maneira pronta se colocar à disposição dessa Casa de Leis, através de um requerimento da vereadora Nívia Gurski, para vir prestar esclarecimento sobre as pautas que a vereadora colocou através do ofício. Agradeço também aos vereadores pela participação, pelas perguntas dirigidas ao secretário. Nossa Câmara Municipal tem o compromisso de levar a transparência às pessoas através desses assuntos, e estamos aí incumbidos nesse momento de fazer o melhor para o nosso município. A pasta de saúde é uma pasta bem complicada de gerir, ainda mais nesse momento, frente a essa pandemia. Então, aqui fica o meu agradecimento como
presidente dessa casa, em nome de todos os vereadores, pelos esclarecimentos prestados, e deixo aí aberto para suas considerações finais aí, para que a gente possa dar continuidade à nossa sessão. Vereador, quero só agradecer a Vossa Excelência, em primeiro lugar, como presidente dessa casa, e depois a vereadora Nívia, né, pela proposição, agradecer a forma respeitosa, né, com que conduziram tanto as perguntas quanto o pedido de esclarecimento. Nós estamos sempre à disposição, né, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sim, é através da verdade que a gente consegue restabelecer os fatos concretos, né, esclarecer, para que os senhores, como legítimos representantes da população, possam repassar as informações a eles de forma correta e não politiqueira. Então, quero agradecer a maneira respeitosa, como me questionaram, agradecer o convite e colocar que estou aqui 100% à disposição de todos os senhores, independente da posição de situação ou de oposição. O que nós queremos aqui é fazer realmente um grande serviço na saúde para que a cidade tenha um ganho direto e concreto com a saúde pública. Então, sim, acredito que exatamente todos os vereadores têm aí meu WhatsApp. Se não tiver, presidente, por favor, o senhor fica autorizado a passar para todos os vereadores. Eu estou à disposição 24 horas por dia de todos os senhores, independente da posição, como disse, de situação ou oposição. Os senhores são representantes legítimos da população, estamos aqui à disposição para servi-los e diretamente à população no que os senhores precisarem. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer e estou à disposição para esses e qualquer outros esclarecimentos que Vossas Excelências julgarem necessários. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, não havendo mais questionamento, eu agradeço novamente a presença do senhor secretário de Saúde, ficando Vossa Senhoria, a partir desse momento, dispensado da presente sessão, secretário. Ok, agradeço, estou encerrando aqui então. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Até mais. Muito obrigado, até mais. Eu informo que não foram inscritos vereadores para o uso da palavra de expediente, e encerrando assim o expediente, passaremos então à ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária, vereadora Nívia Gurski, que faça a leitura somente da súmula da moção de apoio 001/2021, de iniciativa dos vereadores Nívia Carraro Gurski, Almir José dos Santos Leite, Elton Silvério Viana de Lima, Gerson da Silva Júnior, Leozel Rodrigues de Campos, Lucas Batista Pesco, Mário Braga Neto, Márcio Fabiano Mesquita Duarte, Milton dos Santos e Rodrigo Gregório dos Santos, o qual está entrando em votação única. Coloco a moção aí a sua leitura, vereador. Moção de apoio 001/2021, súmula. Moção de apoio à Frente Parlamentar quanto à suspensão do processo licitatório para a concessão de rodovias, pedindo que seja feita a tarifa pelo menor. Eu coloco a moção de apoio 001/2021 em discussão a todos os vereadores. Com licença, senhor presidente. Fique à vontade, vereadora. Então, como a gente já conversou, né, com todos os vereadores, a Câmara Legislativa do Estado do Paraná está fazendo essas audiências públicas nos grandes municípios, pedindo para que a fórmula de ser recontratada, né, a próxima concessão dos pedágios seja pela menor tarifa. E é muito importante que essa moção da nossa Câmara de Vereadores, do nosso município de Matinhos, porque estamos aí para ter novamente um contrato de 25 a 30 anos. Então, o momento de nós mobilizarmos é agora, para que realmente não seja o sistema híbrido que o governo federal está tentando implementar, mas que seja o sistema da menor tarifa. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Obrigado, vereadora Nívia. Deixo espaço aberto ainda para a discussão dos vereadores, com a palavra vereador Márcio. Fique à vontade, vereador. Permissão para falar. Permissão concedida. Quero parabenizar todos os vereadores por essa moção
de suma importância para todos os paranaenses, porque a nossa Praça do Pedágio, aqui do litoral, é a mais cara que tem. É importante essa moção e tomara que na prática ela venha a surgir efeito para que abaixe o valor do preço do pedágio. São em torno de 100 quilômetros de estradas até a Praça do Pedágio, aqui do Sertãozinho, onde já começa a concessão, até a Praça do Pedágio. Então, parabéns a todos os vereadores que assinaram essa moção e a todas as câmaras que estão nesta luta para baixar o preço, ou seja, para o menor preço. É uma rodovia federal, onde o governo federal tem a sua, vamos dizer assim, a sua concessão, mas e ele está fazendo pelo modo híbrido, que a vereadora falou, mas do jeito que está sendo feito, não vai ser muito viável aos motoristas, aos caminhoneiros, a todos que ali transitam. Então, é muito importante isso, que nós estamos fazendo. Tomara que na prática surja efeito, porque a nossa Praça do Pedágio é uma das mais caras do Brasil e tem em torno de 100 quilômetros de rodovia. Obrigado a todos. Deixa a palavra ainda aberta para discussão. Senhor presidente. Referente à moção proposta. Fique à vontade, vereador Jair, fique à vontade. Só dar um parabéns para a vereadora Nívia pelo trabalho que ela vem fazendo. Até ela veio assinar, só que daí é o seguinte, eu não fui lá e acabei me desencontrando, mas quero dar os parabéns para ela e dizer que estamos juntos, que ela fique firme e está no caminho certo. Ok, deixa a palavra ainda aberta para os vereadores que quiserem discutir a moção proposta pela vereadora Nívia e os demais vereadores também. Ninguém querendo discutir? Permissão para a palavra, senhor presidente. Opa, claro, fica à vontade, vereador Miltinho. Eu quero parabenizar aí a iniciativa da vereadora e dizer a ela aí que, com as palavras do Jair, né, que ela está no caminho certo. Parabéns aí. E nós, como morador dessa cidade, nós vemos aí o quanto nós sofremos cada vez que vamos até Curitiba e voltamos. E parabéns, vereadora, que continue nesse caminho que você está totalmente certa do que você está fazendo. Um abraço para você, tá? Beleza? Deixa aberto ainda aos vereadores que quiserem discutir a moção. Ninguém querendo discutir, eu coloco a moção de apoio 001/2021 em votação. Vereador Almir. A favor. Vereador Elton Lima. Vereador Elton Lima. E parece que ele tinha saído, senhor presidente. Vereador Gerson. Obrigado, Miltinho. Vereador Gerson. Favorável. Vereador Miltinho Ribeiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Márcio do Silva. Não ouviu o vereador Márcio. Vereador Rodrigo Gregório. Obrigado, Márcio. Vereador Rodrigo Gregório. Favorável. Vereadora Nívia Gurski. Favorável, senhor presidente. Vereador Jair Pescador. Favorável, senhor presidente. Vereador Leozel. Favorável. Vereador Lucas Pesco.
Favorável, senhor presidente. O vereador Elton Lima perdeu a conexão, vereadores? Ele mandou no grupo do WhatsApp que perdeu a conexão, Perfeito. presidente. Ok, obrigado. Projeto aprovado, então. Eu solicito a primeira secretária, vereadora Nívia, que faça a chamada dos vereadores inscritos para uso da palavra em explicação pessoal, os quais terão o prazo de 4 minutos, prorrogáveis por mais 1 minuto para o uso da palavra. Senhor presidente, até o momento não tem nenhum vereador inscrito. Deixo o espaço aberto aos vereadores que quiserem fazer sua inscrição. Eu quero me inscrever. Mais alguém? Vereador Rodrigo? Não? Não. Não? Eu, secretária, por gentileza. Lucas? Tá. Lucas, mais alguém? Então, presidente, estão inscritos a vereadora Nívia e o vereador Lucas. Perfeito. Pode dar prosseguimento aos trabalhos, vereador. Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença do nosso secretário de Saúde, o Paulo, e gostaria aqui de contar uma novidade para vocês, que enquanto estou participando da sessão, nasceu a minha netinha no hospital, na maternidade, a Maria. Então, com certeza, eu sou uma pessoa que acredita na saúde de Matinhos, né? Por ter a oportunidade de mais um neto, mais uma neta, né? Ter nascido no dia de hoje e também na mesma data uma sobrinha, prima. Então, agradecer muito a saúde de Matinhos e realmente eu acredito na nossa saúde. Obrigada. Ok, vereadora, parabenizo a você e toda a sua família, ao nosso amigo Ícaro, ao nosso amigo Jefinho também, Desirê, Valquíria, enfim. E deixo a palavra aí aberta ao vereador Lucas Pesco. Fique à vontade, vereador. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, parabéns à vereadora Nívia, parabéns ao matinhense, então, parabéns à vereadora Nívia, toda a equipe da maternidade Nossa Senhora dos Navegantes, que, né, era a vida aí a mais um cidadão, né, Nívia, parabéns, que legal, fiquei muito feliz pela notícia. Primeiramente, nobres vereadores, população matinhense, funcionários dessa Casa de Leis, o meu boa tarde, né, gostaria de parabenizar, depois eu as sessões, embora seja meu primeiro mandato, eu acompanho as sessões há algum tempo, né, desde que me interessei por Matinhos e pela política em Matinhos, eu acompanho as sessões da Câmara, e foram raras as vezes que assistir um secretário nas sessões da Câmara Legislativa. Parabenizar o secretário de Saúde, claro, né, e dizer também o seguinte, como estou vereador por 4 anos, estou vereador por um motivo defender a população matinhense, defender ao cidadão, ao funcionário público, ao comerciante, enfim, a toda a nossa população matinhense. Esse é o meu intuito aqui dentro dessa Casa de Leis, né? Quando eu falo, como disse na minha fala ali ao secretário, fiz os meus questionamentos, já não é a primeira vez, você pedir desculpa à população matinhense, mas já não é a primeira vez que a palavra que esse vereador falta vindo da pessoa do secretário de Saúde acontece, então tive que até pedir para ele que ele tivesse um pouco de respeito com esse vereador, né? Foi um questionamento que recebi e recebo dos funcionários da saúde. O vereador Márcio já havia falado sobre a questão da insalubridade dos ACS, o vereador Rodrigo, o vereador Niltinho também já tinha conversado comigo sobre a questão dos ACS e achei oportuno fazer essa pergunta, secretário, embora recebi um documento que se chama LTCCAT, se eu não me engano, salvo engano, né, no qual foi feito um estudo em 2019 na nossa prefeitura
que esse estudo ele é realizado para saber qual é o ambiente de trabalho de cada funcionário, de cada secretaria, né, e quais são percentuais de insalubridade, se recebe, se devem receber ou não a insalubridade. Aí as questões, justamente por isso, pergunta se pela questão legal poderia não, o secretário deu que constitucionalmente não, né? Mas para frisar mais uma vez aqui que devemos nos atentar nessa gestão, né, nesses próximos 4 anos, não esquecer, claro que é impossível, mas tentar focar mais para frente e parar de falar, né, que foi culpa do efeito. Não, os culpados a gente já sabe quem são os culpados, mas eu acho que daqui para frente é bola para frente, a gente tem que saber qual é o caminho a traçar daqui para frente, quais são as políticas públicas a implementar, parar com a parte política, né? E eu quero já aproveitar esse momento de fala também para dizer que não sou um vereador de oposição, não sou um vereador de situação, o meu posicionamento aqui é totalmente voltado para o interesse comum, né? Os meus votos aqui são pautados em cima disso, pelo menos, então não me considero um vereador de oposição, de situação. Eu quero dizer aqui que quando o prefeito Zé Declerc precisar desse vereador aqui para aprovar qualquer política pública em benefício da cidade, né, com certeza vai poder contar com esse vereador, né, e espero contar com o prefeito também para as nossas indicações, nossos projetos de lei, para que eles sejam efetivados lá no Paço Municipal. Tá? Então, e também tenho sido questionado por pessoas que falam a minha posição. Não, minha posição é de vereador independente, de um vereador que vai lutar sempre pelo povo, não usar dessa Casa de Leis aqui por um puxadinho da prefeitura, mas sim usar da Casa de Leis para fazer um trabalho pautado na verdade e no interesse comum da nossa sociedade, tá bom? Obrigado pelo momento de fala e uma boa tarde a todos os vereadores. Ok? Não havendo mais oradores para a explicação pessoal e nada mais havendo a tratar, eu agradeço a Deus a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos os vereadores pela presença.